Olá, irmãos, boa noite para quem está me ouvindo à noite, me assistindo, bom dia para quem está assistindo pela manhã, boa tarde para quem está assistindo de tarde. Que Deus abençoe vocês, desejo que todos estejam bem de saúde, estejam gozando de alegria, de paz e, quem sabe, a família, ou pelo menos alguém da casa aí, ligado para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus. Enfim, aquilo que sempre fazemos para manter essa comunhão, não ficar apenas num culto durante a semana, e cultos ao domingo, obviamente, mas já também nos preparando para o dia 2, primeiro sábado do domingo do mês que vem. Não esqueçam, às 8 horas da manhã, o Desperta Débora. Tenho convidado pessoas para irem lá. E creio que as irmãs vão se sentir bem, vão gostar. Mas o importante no momento agora é o que vamos ler, que vamos ouvir. Enfim, vamos fazer uma leitura. Posteriormente eu faço uma oração. Então, nós estamos em Efésios, capítulo 4, e gostaria de convidar vocês para acompanhar essa leitura, que são poucos versículos, do versículo 11 ao versículo 15, portanto 5 versículos apenas. Diz assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Somente até aí. Façamos uma breve oração, queridos. Feche os seus olhos, eleve a Deus o seu pensamento. Querido Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, pela vida, pela saúde, pela paz, pelo dia de hoje, por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós, principalmente, Senhor, pela salvação da nossa alma, pelo perdão dos nossos pecados. Na tua misericórdia, Senhor, nos tens concedido paz e alegria, nos tens abençoado com saúde, enfim, nos tens sustentado. E por tudo te somos gratos. Sou grato a ti, Senhor, pela família cristã, pelos membros da igreja, tanto Jardim América como Jardim Primavera. Sou grato a ti, Senhor, pela vida de cada um, pela saúde e pela paz de cada um, por aqueles que estão agora nos assistindo, alguns até que talvez não estejam, não possam, não tenham o aparelho ou qualquer coisa assim, mas no entanto, Senhor, eu sei que tu estás abençoando a todos. E para nós que estamos agora reunidos, eu peço que a unção do teu Espírito venha sobre nós, para nos edificar, para nos orientar, esclarecer, para nos ensinar e alimentar a nossa fé. Oramos a ti, Senhor, pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Então, queridos, como disse antes, mais uma vez reunidos, com alegria, com paz no coração,
Eu estava lendo alguns versículos para achar uma palavra para os irmãos, e quando eu cheguei neste assunto aqui, cujo o contexto completo fala do santo ministério do serviço dos santos. Os santos, caso você não entenda, não é como pensam os de outras religiões, que sejam aqueles santos já falecidos. Não, aqueles não podem fazer nada. Aqueles eles são santos, sim, mas estão aguardando a vinda do Senhor para ressuscitar, como nós também aguardaremos após a nossa morte física, aguardaremos para ressuscitar naquele dia, quando Cristo vier buscar a sua igreja, num corpo glorificado, para então ascender aos céus. Podem compreender isso? Esses santos que já faleceram, fisicamente falando, não podem fazer nada pelos homens. Mas os santos que está falando aqui é o povo vivo, que é a igreja de Cristo. Esses são os santos. Podem compreender? Se você é um cristão verdadeiro, se você realmente recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, procura consagrar a sua vida a Ele, você é um santo do Senhor. Eu sempre digo lá na igreja isso: nós não somos santos para o Sr. Joaquim do Armazém, ou para o Sr. Manuel da Quitanda, ou para o Sr. Antônio do Açougue. Nós somos santos para Deus, ou seja, separados para o Senhor. Amém? Podem compreender isso? Então, queridos, o santo ministério e o serviço dos santos. Aqui falam várias coisas, no total aqui nós temos do versículo 7 até o 16 sobre esse assunto, mas eu reservei esses poucos versículos, porque o nosso tempo também é curto. Então, começando pelo versículo 11, nós temos assim: ele mesmo, obviamente está falando de Jesus, está falando de Deus, não é? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora veja bem, não confunda as coisas. Tem nomenclaturas aqui que hoje seriam raríssimos, mas eles já estiveram entre nós, eles existem. E quando está falando que Deus concedeu, está falando desde o princípio da igreja. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Nós tivemos 12 apóstolos e já receberam de Cristo as doutrinas para a igreja, já as escreveram, nós já temos conhecimento através da Bíblia, já fizeram seu serviço. Outros para profetas. Profeta, como eu digo a vocês, houve a fase dos profetas por ofício, e hoje todo pregador do Evangelho é, por assim dizer, um profeta. Porque o que o profeta faz? O profeta anuncia os mistérios de Deus. Podem compreender isso? Mas hoje nós falamos para o povo aquilo que a palavra nos ensina. A palavra de Deus condena qualquer acréscimo, assim como condena também omitir qualquer coisa. Não podemos nem tirar, nem acrescentar, nem uma vírgula, nem um tio, quanto mais uma palavra inteira. Amém? Pois bem, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Os evangelistas, para quem não entende, são os semeadores do Evangelho. Os evangelistas são aqueles que anunciam a ermo, vamos dizer assim, o Evangelho. Não escolhe a quem nem para quem, é para quem ouvir o Evangelho. Eles são os pregadores itinerantes, os evangelistas, abençoam, vão em vários lugares, tudo mais, tem o dom, tem o carisma dado por Deus, que é o dom dado por Deus, para evangelizar. Não são doutrinadores, não são professores propriamente dito, são evangelizadores. Podem compreender isso? Então, outros para evangelistas e outros, enfim, agora
para pastores e mestres. Não é uns para pastores e outros para mestres, não. O pastor, entre outras coisas, precisa ter esse ministério de pregar, mas também de ensinar. Essa é uma característica do bom pastor, do verdadeiro pastor. Amém, amados? Podem compreender isto? Pois bem, mas por que tudo isso? Por que Deus deu todos esses dons à igreja, por assim dizer? Então o versículo 12 esclarece: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, todas essas funções, todos esses chamados de Deus, todos esses dons dados por Deus, são para que a igreja seja aperfeiçoada através desses ministérios. Tivemos o período apostólico, né? Antes tivemos o período profético, propriamente dito, quando os profetas tinham o ofício de profeta, na realidade seriam os pregadores de hoje. Temos o ofício de pastor e mestre. Amém? Tudo isso com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para o desempenho da igreja. A igreja também está envolvida. A igreja, o povo de Deus, não são assistentes de um culto. Você vai a um culto para ver um espetáculo, você não está indo cultuar a Deus. É pessoas que gostam de ir para a igreja e ver dançarinos para cá e para lá, mulheres vestidas como se fossem o Iemanjá, dançando lá na frente da igreja, cantores. Agora vamos ouvir o irmão cantar. Eu não me interesso de ouvir o irmão cantar, eu me interesso de cantar. Eu não quero ouvir louvores, quem quer ouvir louvores é o Senhor. Eu quero louvar. Podem compreender isso, irmãos? Parece uma coisa esquisita, não parece? Mas é esquisito mesmo. Nós vamos à igreja para participar do culto e não para assistir um culto. Vamos lá louvar a Deus com cânticos, adorá-lo com as nossas palavras, orar, não só ouvir as orações e concordar com elas, mas também fazermos as nossas orações e meditarmos na palavra que nos é trazida pelo pregador. Amém? Então é assim que nós vamos sendo aperfeiçoados. Então, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É assim que a igreja é edificada. É assim que a igreja é abençoada. Quem procura outras coisas são essas pessoas que procuram um chifre em cabeça de cavalo. Porque todos nós sabemos que cavalo não tem chifre, não é verdade? Mas tem gente procurando. Tem um lugar assim que estão profetizando. Tem um lugar... Eles pensam que profetizar é falar da vida das pessoas. Isso tem mais com adivinhação do que com profecia. Porque o que nós precisamos saber, as profecias que nós precisamos saber, já estão registradas na palavra de Deus. Agora, uma palavra profética, Deus pode sim usar, porque a profecia não acabou, obviamente, mas Deus pode usar qualquer pessoa para levar a você uma palavra profética. Pode ser o pregador, pode ser a irmãzinha, pode ser até uma criança, chegar e falar alguma coisa que você se toca, meu Deus, é isso mesmo e tal. Podem compreender isso? Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Então, para a edificação do corpo de Cristo, e diz assim, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha como é importante isto aqui, porque é assim que Deus quer a igreja. Deus não quer uma igreja que um pensa uma coisa, outro pensa outra, um diz uma coisa, outro diz outra. Por isso que nós, na Nova Vida, pelo menos eu tenho esse cuidado, eu não convido qualquer pessoa para pregar na nossa igreja. Eu convido quem eu sei, quem eu conheço, cuja filosofia, a maneira de ser e de falar e o assunto em si são os mesmos que nós pregamos. Podem compreender isso?
Porque eu não quero que ninguém venha colocar pimenta na comida que eu já dou à igreja, que eu já dou força de expressão, que eu sirvo, mas quem dá é o Senhor. Podem compreender isso? Porque se vem um, coloca uma pimenta, vem outro, coloca um cominho, vem outro, coloca um pimentão, vem outro, coloca um coentro, e assim sucessivamente, daqui a pouco o troço fica ruim demais. Então, é bom compreender isso. Convidamos para pregar na nossa igreja pessoas cuja pregação nós já conhecemos. Sabemos que é cristocêntrica essa pessoa. E o assunto central da pregação é Cristo. E é isso que interessa. O resto é balela. Amém? Pois bem, até que chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A finalidade é essa, é que cada dia a igreja aprenda até chegar à unidade da fé, ou seja, uma só fé. A igreja precisa crer de uma forma no mesmo Cristo, é uma só fé, um só Senhor, um só Salvador. Amém? Podem compreender isto? É isso que nós precisamos ser, uma unidade. Uma unidade é quando todos pensam igual. Vocês já viram uma revoada de pombos? Uma revoada de pombos levanta aqueles 50, 100, 200 pombos de uma vez só e voam todos juntos, batendo asas, tudo pertinho um do outro e não esbarram um no outro. Sabe por quê? Eles têm um só sentido para voar. Eles são orientados por Deus. Os animais todos vivem por seus instintos. Não vá nessa onda de ver programas com animais e pensar que eles raciocinam, que eles pensam, que eles isso e aquilo. Não. Eles têm algo que já é dado por Deus a cada animal, a cada raça, que são os instintos. E esses instintos, é por eles que esses animais vivem e se movem. É por instintos. Então, voltando aqui ao assunto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Porque Deus não é difícil de compreender. É difícil de entender a grandeza dele. Mas qualquer ser humano que pense, Deus é Criador de todas as coisas, Deus nos formou no ventre da nossa mãe, Deus nos sustenta, enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, para nos salvar, para nos trazer a comunhão com Ele, porque estávamos dispersos por causa do pecado. E aí vem a função de Jesus. Enquanto que o Pai é o Criador de todas as coisas, Jesus veio para salvar. É em Jesus Cristo que somos salvos. Não adianta dizer eu creio em Deus e vou para o céu. Não, isso não existe. O diabo também crê em Deus. Crer é saber que Ele existe. É saber... Tem os ateus, que na realidade para mim ateu é o marido da mulher à toa, né? Mas tem os ateus que dizem que não creem em Deus. Mas quando eles estão dizendo que não creem em Deus, eles estão dizendo já que Deus existe, eles só não creem. Mas eles já estão confessando que Deus existe. É verdade? Porque aquele que não crê em Deus, quando você falar de Deus para ele, ele vai dizer para você, quem é? Eu nunca ouvi falar, não faço ideia quem seja. Podem compreender? Então vamos lá. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O cristão, ele é um cristão maduro quando ele tem a nítida compreensão de quem é Cristo Jesus. Por que que ele veio ao mundo, como é que ele veio ao mundo, o que que ele veio fazer no mundo e por que que ele morreu por nós e aonde é que ele está agora. Essa é uma compreensão e nós vamos tendo à medida que pela fé o conhecemos, principalmente através da leitura da Palavra de Deus e das pregações
que ouvimos na casa do Senhor. Amém? Então, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Aí sim, nos tornamos pessoas maduras, à medida da estatura e da plenitude de Deus, à medida de Cristo, aliás, à medida da grandeza de Cristo, da estatura espiritual de Cristo. Para que isso? Aí eu pergunto a vocês, para que Deus quer que a gente tenha esse entendimento? Para que não mais sejamos como crianças, vírgula, ou seja, não sejamos infantis, não sejamos apagados, não sei o que eu estou fazendo. Parece até aquele malandro lá do morro que diz assim, não sei onde é que eu estou. Você sabe onde é que você está. Você está neste mundo, este mundo vil, onde você nasceu, onde você está sendo criado, mas agora sendo um servo de Deus, você está na casa do Senhor, para ouvir a sua voz, se alimentar da sua palavra e crescer na fé. Então, para que não sejamos mais como crianças arrastados pelas ondas. Que ondas são essas? Na igreja tal tem isso assim, assim, vou lá. Na igreja tal tem aquilo assim, assim, vou lá. Tem igrejas aí que já entenderam isso, então usam as estratégias necessárias para atrair esses crentes borboletas. Você sabe o que é um crente borboleta? Imagina você chega assim num pomar, num quintal vazio e vê umas borboletas voando. Ela voa, 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 pousa aqui. Para ali um pouquinho, depois voa, 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 pousa ali. E você nunca descobre onde é que ela mora, você não descobre para onde ela vai, porque ela voa, voa e pousa. Tem crente assim. Fica voando e pousando, voando e pousando. Nós já conhecemos muitos, milhares, talvez centenas deles. Né? E não sabem onde é o lugar delas propriamente dito. Então, para que não sejamos mais como crianças arrastados por ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Eu creio nisso assim, assim. Eu acredito nisso assim, assim. Eu quero isso assim, assim. Irmãos, nós temos que crer no que a palavra diz. E não importa quem venha pregar. Pode ser um locutor famoso e pode ser um jirico que fale. Não interessa se a palavra a palavra que é digna de aceitação é a palavra de Deus. Se ele fala dentro do contexto da palavra de Deus e não cria caraminholas na sua cabeça, veja bem, você está ouvindo a palavra de Deus. E levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem líderes aí visando se locupletar, que para eles é a coisa mais fácil induzir ao erro. Você sabe, a palavra nos qualifica, principalmente no Novo Testamento, nos qualifica como ovelhas, e Cristo, bom pastor, não é? E nós como ovelhas, e o inimigo das nossas almas como lobo mau. Isso é uma boa comparação. Agora, eu já me lidei com ovelhas, não por muitos anos, mas uns tempos que passei na casa do meu tio, quando criança, ajudei a cuidar de ovelhas. Ovelhas é um animalzinho bobinho. Ovelha é tão esquisita, tão boba, que se ela cair e ficar de perna para cima, ela não consegue voltar a ficar em pé. Ela morre ali de fome, mas não consegue voltar a ficar em pé. Se ela cai de um lado, ou se cai do outro, ela ainda se levanta, mas se ela cair com as quatro patas rolando, por assim dizer, desapoiadas do chão, ela não se levanta mais. Por isso que o cajado do pastor tem aquela curva na ponta para pegar ela assim pelo pescoço e puxar e levantar. Podem compreender isso? Então é necessário sim a existência do pastor para guiar, para orientar, para apacentar e para tirar a ovelha desse marasmo. Porque a ovelha precisa de ajuda. E é para isso que existem os pastores. Amém?
Então veja bem, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. E para terminar, mas seguindo a verdade em amor. Cuidado com gritaria, cuidado com berro, cuidado com o pastor que no púlpito é um machão, fora do púlpito é uma manchinha. Cuidado, é com amor, é com respeito, é com carinho, com tenacidade sim, com audácia sim, mas com sensatez. Podem compreender isso? O pastor não é para ferir, o pastor é para ensinar, para orientar, para levar as boas novas, levar às ovelhas o conhecimento da palavra de Deus. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. E quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Então veja bem, precisamos antes de mais nada ser cristocêntricos. A única coisa que realmente tem que prevalecer é Cristo. Cristo, o único que deu a sua vida por nós. Você nunca ouviu falar que Buda morreu por alguém? Você nunca ouviu falar que Allan Kardec morreu por alguém? Que o Reza Parlev morreu por alguém? Pode compreender isso? Foi Cristo que morreu por nós. Ele é a pessoa principal. E a função dos pastores é essa: levar isso ao conhecimento da igreja, fazer a igreja compreender a necessidade de andar na presença de Deus. E com isso no coração, eu deixo vocês hoje. Vamos orar, vamos encerrar por hoje. Mas para a semana tem mais, se Deus quiser. Onde você estiver agora, meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça em sinal de respeito a Deus, na presença de Deus, e eleve o seu pensamento a Ele. Não fique pensando em outras coisas nesta hora. Oremos. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração. Agora, Senhor, para Te agradecer por esse momento propício onde podemos falar aos Teus filhos, pela palavra de orientação, de exortação que trouxeste nesta hora, que cada um, Senhor, possa compreender que o crente não pode ser crente borboleta, não pode andar correndo de toca em toca, daqui para ali, dali para acolá, porque isso não vai levar a nada. O crente precisa ser convertido a Cristo, não é ao pastor, é a Cristo. E levar a sua vida na presença de Deus, frequentando uma igreja, e ali servindo ao Senhor com alegria, e ali abençoando a obra de Deus com seus dízimos, suas ofertas, suas orações, sua presença, que isso é primordial. Tem obreiros, às vezes, que só vão na tua casa, Senhor, no dia que estão escalados para trabalho. Não pode ser assim, Senhor. Igreja é lugar para que todos os cultos estejamos juntos. Quem dera fosse viável no sentido humano, pudéssemos no sentido humano, ter cultos todos os dias, para todos os dias estarmos na casa do Senhor. Mas o mundo atual não nos permite isso, o trabalho, a necessidade de chegar do trabalho, descansar, se repousar, se alimentar, e no outro dia ir para o trabalho de novo, faz com que os cultos sejam mais escassos. Mas os poucos que fazemos para Ti, porque é a Ti que nós cultuamos. Nós não fazemos culto para o povo, fazemos cultos para Deus. Que eles sejam agradáveis a Ti. E que Tu, Senhor, continues abençoando a Tua igreja, com alegria, com paz, com prosperidade em todas as áreas e com muita saúde. E se algum incrédulo está ouvindo essa palavra, que seja também ricamente abençoado e que medite bem, porque
Cristo está voltando. E quanto mais cedo nos consagramos a Cristo, quanto mais cedo nos consagramos a Ti através de Cristo, mais cedo nos preparamos para subir para a glória. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos um final de semana cheio da Tua graça e ajuda-nos a andar em santidade na Tua presença. Livra-nos de todo mal e leva-nos à Tua casa para Te adorar na beleza da Tua santidade. Pedimos isso, Senhor, e já Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre, e que a igreja onde estiver diga comigo, amém e amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor.